convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, e eu quero falar sobre o ministério de Paulo. O tema da nossa série de pregações é o poder do Evangelho. Mas, especificamente, essa mensagem nós vamos tratar sobre o ministério de Paulo. Então, eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 16. Diz assim: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim, como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios, para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Amém. Nós estamos vivendo um momento novo na história da igreja. Creio que os irmãos aqui, que já têm um bom tempo na caminhada cristã, nunca imaginou viver uma fase como essa que nós estamos vivendo. Uma fase de pandemia, de crise política, de crise econômica, de conflitos na igreja, de crises de existência, ao mesmo tempo, uma busca desenfreada pelo prazer, pelo divertimento, por aquilo que é pragmático, pelo materialismo. As pessoas estão muito materialistas, apenas preocupadas em realização pessoal. A igreja sempre enfrentou desafios e a igreja sempre enfrentará desafios. E os desafios nos são apresentados, seja com os falsos ensinos, com aqueles que querem perverter a igreja de Deus, com as suas invenções, com suas heresias, pressionando a igreja para que ela aceite os seus ensinos errados, como também pelas inovações. Em cada época surgem inovações. As pessoas acabam mudando o tipo do culto, mudando a proposta da igreja, no intuito de crescimento numérico, enfim, inventam um monte de coisa. E a igreja também enfrenta desafios nesse aspecto. Por outro lado, nós temos também aqueles que conhecem a palavra de Deus, têm uma boa teologia,
pessoas que por vezes até debatem na internet, gente que tem boa compreensão, entende o texto bíblico, mas que nada quer fazer pela igreja, não atende às demandas da igreja, só vem na igreja uma vez ou outra e está pouco se lixando para aquilo que acontece. É um outro problema que nós estamos enfrentando na igreja atual. Enfim, quem sofre com isso? Os obreiros, os pastores, aqueles que estão dispostos a pregar a verdade. No ombro desses pesa a responsabilidade de continuar firme, pregando aquilo que Jesus ensina, para não ceder às tentações do mundo moderno. Porque se vê, então, pressionado a ceder aos desejos que são culturais e que surgem na igreja moderna, pensando em agradar as pessoas, pensando em realizar um tipo de culto em que as pessoas são afagadas no seu ego, em que o pecado não faz parte do contexto da igreja e que não se prega a respeito de arrependimento. Para que seja um pastor mais bem visto, querido, amado, respeitado, elogiado, porque as pessoas vão falar, poxa, que mensagem boa, né? Melhorou a minha estima, me levou para cima, me deixou feliz e satisfeito. Aí então nos surgem algumas perguntas. Será que nós temos na Bíblia um padrão para que nós consigamos imitar? Será que a Bíblia estabelece para nós um perfil? O que é que nós podemos fazer? Existe um parâmetro para que a gente possa seguir? Olha, esse é um bom obreiro porque ele segue esse perfil. Nós precisamos lembrar da igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo não esteve muito tempo naquela cidade. Ele ficou algumas semanas lá. Fundou a igreja, algumas pessoas se converteram. Ele ia na sinagoga todo sábado, debatia a palavra de Deus, como eu disse no capítulo 1, debatendo e expondo a palavra de Deus, ou seja, abrindo o conteúdo e comparando os acontecimentos do ministério de Jesus, o seu ensino, com o que havia sido predito no Antigo Testamento. Paulo levou o evangelho e muitas pessoas se converteram, só que Paulo não ficou muito tempo na cidade de Tessalônica. Paulo precisou fugir da cidade porque os judeus queriam matá-lo. Então ele foge, ele sai da província da Macedônia e ele vai para a província de Acaia, depois ele sobe para a cidade de Corinto, de onde ele escreve essa carta. Quais são as mensagens que Paulo escuta? Paulo escuta as pessoas dizendo o seguinte, olha, lá na cidade de Tessalônica, existem alguns irmãos, ou que se dizem irmãos, que questionam a sua intenção ao plantar igreja naquele lugar. Eles questionam qual a sua motivação para pregar o evangelho, porque você pregou, algumas pessoas se converteram, você foi ameaçado de morte e fugiu da cidade. Então eles estão questionando quais as intenções, Paulo, que te levaram a pregar na cidade de Tessalônica. E Paulo escreve sua carta em defesa do seu ministério, especificamente no capítulo 2. Pasmem, Paulo está defendendo o seu ministério. Por isso que eu coloquei o título, o Ministério de Paulo. Então, na defesa do seu ministério, nós encontramos um perfil de um obreiro aprovado. Se Paulo diz que ele fez isso, e que isso é a vontade de Deus, então aqueles obreiros que estão dispostos a fazer isso que Paulo fez, isso também é a vontade de Deus para esses obreiros. E o que é que Paulo nos ensina? Vejamos então, meus irmãos, se você mantém a sua Bíblia aberta, no versículo 1 e versículo 2, Paulo vai defender a integridade do seu ministério. Paulo está disposto aqui a mostrar aos irmãos que as razões que o levaram a pregar em Tessalônica produziram frutos. Veja no verso 1, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Ora, se existem alguns entre vós que estão dizendo que a minha motivação é uma motivação errada, vejam pelos frutos que eu produzi. Basta vocês olharem o número de pessoas que se converteram e como é evidente a transformação da vida dessas pessoas, e vocês vão perceber que não foi vã a minha estadia com vocês. E que o meu objetivo ao levar o evangelho não foi outro senão a conversão dos judeus e dos pagãos. A prova disso é que nós vamos encontrar Paulo relembrando os irmãos em uma outra passagem que nós tratamos na semana passada,
capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo o seguinte: olha, toda a região da Macedônia sabe que vocês se converteram, e que a conversão de vocês foi tão radical, ao ponto de vocês deixarem os ídolos, porque vocês eram idólatras, vocês adoravam imagens, e vocês se voltaram para o Deus verdadeiro. Então, a conversão de vocês aí resulta do meu trabalho missionário. Então, eu uso isso em defesa da integridade do meu ministério. Então, o primeiro ponto aqui: um obreiro comprometido com as Escrituras, ele não prega para agradar as pessoas, não prega para encher a igreja, não prega para contar piada. Ele prega para quem quer mudança de vida. Porque quem não quer, não se agrada desse tipo de pregador. Não faz a menor diferença. Agora, se a pessoa quer uma vida santa e quer morar no céu, ela procura esse tipo de pregador, porque ela sabe que a palavra de Deus não é piada. Ela sabe que a palavra de Deus não é para ser usada como discurso para agradar os ouvidos de pecadores. Então Paulo fala sobre a conversão daquelas pessoas. Verso 2: mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis. Paulo está dizendo o seguinte: antes de estar em Tessalônica, antes de pregar o Evangelho, antes de anunciar a vocês a verdade, eu fui perseguido, e vocês não podem se esquecer disso. Vocês não podem imaginar que eu estou com intenções erradas em pregar o Evangelho, ou que eu fugi de Tessalônica com medo de morrer, porque vocês sabem que eu já fui insultado, que eu já fui perseguido, açoitado e preso. E nós temos isto em Atos, capítulo 16, do versículo 22 ao 24, que registra a turba dos judeus que perseguiram o apóstolo. Olha o que diz: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Paulo está dizendo: eu fui açoitado, humilhado publicamente, julgado, colocado numa prisão, tendo os pés amarrados num tronco. E isso não tirou a minha motivação, porque a minha motivação não é outra senão a conversão radical de vocês. Exatamente o que ele disse no capítulo 1, que vocês deixaram os ídolos e se voltaram para o Deus verdadeiro. Então isso aqui é uma prova de que eu sou chamado por Deus e que meu ministério é íntegro. Vejam, quem é que está questionando Paulo? Aquelas pessoas que estavam infiltradas na igreja e que não eram crentes, eram descrentes, e queriam tirar a motivação dos novos convertidos para que não continuassem na sua caminhada. Exatamente os problemas que existem hoje, que sempre existiram. Aqueles que questionam, mas não têm testemunho de vida, não são piedosos, por isso eles questionam a liderança, questionam o trabalho do pastor, e serve para nós como um alento. Por quê? Porque muitas vezes, diante de uma crítica, de uma rejeição, de uma atitude repulsiva, de um olhar crítico, nós desanimamos, nós nos sentimos abatidos. Quando alguém questiona a nossa integridade, não só do pastor, dos irmãos, que estando dispostos a testemunhar Cristo na família, no trabalho, são questionados também. As pessoas zombam, desafiam sua autoridade, seu testemunho de vida, e às vezes nós sentimos como se fosse um balde de água fria. Puxa vida, está me criticando, falando mal de mim, e às vezes nós usamos as redes sociais, para atacar as pessoas ou para desabafar. Paulo disse: o meu testemunho é o meu próprio ministério. Querem saber da minha integridade? Não precisa das minhas palavras. Olhe para o que eu fiz e o que eu passei. Olhe para a minha vida, olhe o meu testemunho de vida. Sabe como é que nós vencemos críticas? Testemunho. Podem falar o que quiser de você, de mim, mas se nós tivermos testemunho, toda palavra cai por terra. Não adianta.
Porque as pessoas olham a integridade pelo procedimento. Isso adorna a doutrina bíblica, o bom testemunho. No segundo momento, Paulo responde às críticas quanto aos seus motivos para pregar. Isso está do verso 3 ao verso 4. Imaginar que o apóstolo Paulo foi questionado a respeito do que é que motivava Paulo a pregar. Por que se prega? Qual a sua motivação? Existiam muitos pregadores, filósofos, eram chamados de sofistas. Eles pregavam em praça pública, eles conseguiam ajuntar pessoas para ouvir a sua sabedoria, e o objetivo deles era esse aqui, dinheiro. Quando não, levavam mulheres para a prostituição. E Paulo vai dizer o seguinte: vocês não podem me comparar com esse tipo de pregador. Sabe por quê? Olha o que ele vai dizer no verso 3. Porque a nossa exortação não foi, e ele cita 3 pecados aqui, não foi com engano, não foi com imundícia e não foi com fraudulência. Esses 3 atos, esses 3 procedimentos estão intimamente ligados a esse tipo de pregador falso que quer apenas conseguir dinheiro das pessoas. E ele então começa: a minha exortação não foi com engano. O que eu preguei a vocês é a verdade, o que eu preguei é a palavra de Deus. Não preguei discurso falso, não preguei filosofia. E existem muitos hoje que têm uma mensagem e muitas pessoas escutam a pregação e falam: nossa, que pastor, que mensagem gostosa de ouvir, mas não é a Bíblia. Ele não prega a Bíblia. Existem muitos que pregam filosofia, pregam uma linguagem da psicologia, autoestima, mensagens de autoajuda, e é gostoso ouvir, não tenho dúvidas disso. Quem é que não gosta de ouvir alguém dizendo assim: olha, você é muito especial para Deus. Deus entende sua dor e atende suas lágrimas. Não importa como você tem vivido, o que você tem passado, o Senhor está pronto a te ouvir em todo o tempo e em todo momento. Confie o Senhor realizará todos os desejos do seu coração. É gostoso de ouvir, só que não é bíblico. Primeiro que Deus não está todo o tempo disposto a fazer o que a gente quer. Aliás, Ele nunca está disposto a fazer o que a gente quer, Ele está disposto a fazer o que Ele quer. Deus não é serviçal, Ele é Deus. Segundo, quem tem que estar disposto a fazer o que deve ser feito somos nós. Então, essa linguagem, não importa o que você tem feito ou tem passado, é mentirosa, importa sim. Quem está em pecado não adianta. A Bíblia diz que há razões que impedem as nossas orações. Quer ver um caso? Se o esposo maltrata a esposa, ele pode orar, o céu está fechado. Se ajusta com a mulher primeiro. Um homem agressivo, violento, boca suja, não existe isso. Um imoral, alguém que não quer compromisso com Deus, acha que Deus vai ouvir suas orações? Eu não sei de onde as pessoas tiram esse conceito. Das Escrituras é que não é. Os preceitos de Deus são para nós e para os nossos filhos. Mas as pessoas, irmãos, não estão dispostas a ouvir isso. As da nossa geração estão acostumados a ouvir mentiras. Mentiras que levarão muitos para o inferno. Porque por mais que seja gostoso de ouvir, por mais que dê alegria ao coração, não leva as pessoas à mudança de vida. Paulo disse assim: uma prova evidente é a conversão de vocês. Se eu fosse um pregador mentiroso, vocês não teriam mudado de vida. Vocês estariam na igreja, estariam todos reunidos, mas a vida de vocês não seria um bom testemunho. Mas antes vocês abandonaram tudo e se voltaram para o Deus verdadeiro. Vejam, 2 preocupações de Paulo. Primeiro, renúncia, abandona. Gente que tolera pecado, dizendo: eu vou mudar um dia eu vou. Você não entendeu o Evangelho. Se você quer se converter, renúncia já, não existe depois. A gente não se ajusta para Deus. Deus vem, põe temor no coração e a gente muda. Tem pessoas que acham: não, devagarzinho eu vou melhorando aqui. Não. Agora no meio evangélico existe uma linguagem, porque o povo tem de tudo, né? Eles inventam tantas coisas. Agora criaram no meio evangélico chamado entra no processo. Quer uma cura? Declara profeticamente e entra no processo. Quer receber uma vitória? Declara profeticamente e entra no processo.
É um processo. Entra no movimento, entra na energia positiva. Agora tem a materialização. Tem pessoas que estão... Ativação profética. Criaram isso. Macumba gospel. Ativação profética. Ativação do destino profético. Você vai ativar. Ativar o quê? Ativar o quê? Isso não existe. Não existe. E tem muitas igrejas evangélicas com campanhas de ativação espiritual. Ativar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é energia. Não é que você coloca na tomada. Ele é uma pessoa, ele é Deus. Acho que é porque fala do poder de Deus. Acho que o Espírito Santo é como se fosse uma energia cósmica. Um negócio que, sei lá, tipo eletrocutar a pessoa. Não, irmãos. É uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. E eles ficam inventando, isso tudo é mentira. E aí Paulo diz, vocês abandonaram tudo, renúnciam e se voltaram para o Deus verdadeiro. Porque muitas pessoas deixam o estilo de vida, mas não se voltam para Deus, se voltam para a religião. Se voltam para um costume, se voltam para a denominação. Isso não é se voltar para Deus. Você não tem que amar a denominação, você tem que amar a Deus. O amor à denominação é consequência do seu amor a Deus. Senão, não resolve. A nossa igreja não te salva, o pastor não te salva, é Deus quem nos salva. E Paulo continua, nem com imundícia. Imundícia aqui é fruto de, no grego, tem a ver com práticas sexuais. Naquela época, o culto pagão tinha orgias sexuais. E muitos pregadores... eles tinham o intuito de seduzir as mulheres para ter relações com elas. Paulo disse, eu nunca fiz isso. Eu nunca preguei a vocês com imundícia. Eu nunca, não há no meu histórico um comentário sequer, uma prova sequer de que eu fiz esse tipo de coisa. Nem com fraudulência. Aqui a palavra fraudulência é lançar uma isca. No grego é isso. Quem gosta de pescar, ele sabe que o tipo de peixe que ele quer pegar, ele precisa de uma isca diferente, não é assim? Você não coloca uma isca só para pegar todo tipo de peixe. Você estuda, você entende o comportamento do peixe, o que o peixe gosta, a hora certa de pescar, os lugares aonde ele fica, que tipo de isca você vai usar, que tipo de instrumento para pesca você vai utilizar, como o peixe briga, tem peixe que precisa cansar para poder tirar, tem toda uma técnica. Os falsos pregadores estudam tudo isso. Tudo isso. Vocês viram o vídeo aí que estava rolando no WhatsApp? O cara chama assim, vem aqui na frente. O cara vai lá na frente. E o pastor fala para ele assim, Deus me fez olhar para você e ficou assim, Mateus, Mateus, Mateus. Você chama Mateus, cara? Não. Tem alguém na sua família chamado Mateus? Não. Então abre Mateus 1:23. É esse tipo de igreja que as pessoas estão correndo atrás. Como se esse tipo de pregador estivesse compromissado com as Escrituras. E as pessoas acham divertido. E perdem tempo, a vida passa, envelhecem e não conhecem ao Deus verdadeiro. E Paulo está dizendo, eu nunca preguei a vocês com fraudulência. Eu nunca estudei o comportamento de vocês para ficar criando técnicas para que vocês se sintam fisgados, como um peixe. Eu nunca fiz isso. No verso 4, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Vocês querem ver se eu sou um bom obreiro? Paulo está dizendo, nós fomos aprovados de Deus. Enfrentei provações, enfrentei açoites, enfrentei cárcere. Olha, ele fala de Silas, fala de Timóteo, que eram seus companheiros, que sofreram também muitas perseguições. E ele disse assim, Deus aprovou o nosso ministério. Porque se nós fomos pregar em Tessalônica, nós somos missionários íntegros. Íntegros. Porque nós sofremos e levamos a vocês a palavra de Deus. Nós somos aprovados de Deus. Esse aprovados de Deus é como se Deus estivesse dizendo, olha, você de fato está fazendo aquilo que eu quero. E hoje, nós conhecemos um monte de pregadores itinerantes, e a cada dia surgem mais, vaidosos, excêntricos, ridículos, com roupas cheias de brilho, com marketing,
com o cabelo todo espalhafatoso, com roupas, verdadeiras estrelas do mundo gospel, com milhares de seguidores, com uma linguagem toda espalhafatosa, porque tem gente que ainda se presta para ouvir isso, usando o nome de Deus, usando o Evangelho, para divulgar o seu próprio ministério. Diferente de Paulo, que está dizendo, olha, nós sofremos privações, cárceres e açoites, esses não. Esses que não têm testemunho, que não têm caráter, vivem bem. São geralmente ricos, carros importados, só viajam de avião e pregam em grandes conferências. Muitos deles vendem livros que não escreveram, falam de experiências que não viveram, falam de igrejas que não construíram, porque quem faz é o povo, não é o líder. A história envolve todas as pessoas. E são idolatrados, são amados, respeitados, são verdadeiras divindades em suas denominações. Corruptos, imorais, envolvidos com esquemas de tanta coisa, inclusive lavagem de dinheiro. E por vez ou outra nós vemos envolvimentos políticos envolvendo celebridades evangélicas em esquemas de corrupção. Esses homens são reprovados. Paulo disse, eu não sou assim. Eu sou aprovado por Deus. Ainda no verso 4. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Como é que Paulo pregava? Paulo pregava para agradar as pessoas? Paulo pregava para agradar a Deus. Não pregava para agradar aos homens, mas a Deus que faz o quê? Prova os nossos corações. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está provando meu coração. Deus está analisando as minhas intenções. Deus está olhando para o meu coração. Então Paulo está dizendo, olha, o ministério pastoral não é uma escolha pessoal. O ministério pastoral, ele não é uma opção de carreira, ele vem de uma vocação de Deus e o reconhecimento de um ofício dado pela igreja. Hoje, muitas pessoas querem ser pastor porque tentaram ser outra coisa e não conseguiram. Então, vou ser pastor que é mais fácil. Existem aqueles que fogem da responsabilidade, nas suas igrejas, malemar, pregam uma vez por mês, colocam todo mundo para pregar. Tem igrejas em que as crianças pregam no domingo. Por quê? Porque é muito mais confortável. Deixa o povo fazer. Deixa os irmãos mesmo fazer. Não, é o pastor que tem que fazer. Porque a igreja precisa conhecer as Escrituras. Então é muito mais fácil e mais confortável não estudar, não planejar nada, não ter o conhecimento e falar, irmãos, fiquem fazendo entre vocês. Eu vou só gerenciando. E aí a gente vai gerando mais pessoas que vão se acostumando ao microfone, mas você não vê esse perfil da igreja neotestamentária. Você não vê isso. Você vê lá os bispos, presbíteros, na oração e na pregação. O ensino, a docência era do pastor. Não eram os próprios irmãos que se ensinavam. E aí o apóstolo Paulo vai, por exemplo, dar uma orientação interessante a Timóteo. Veja o que ele diz em 1 Timóteo 4, do 12 ao 14. Ninguém despreze a tua mocidade. Ele era jovem, 30 e poucos anos, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste, olha só a orientação ao jovem pastor, persiste em ler, seja dedicado na leitura, em exortar e em ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, que ele reconhece que é uma vocação de Deus, mas olha o ofício, com a imposição das mãos do presbitério. Algumas pessoas às vezes, aqui não tem isso, mas eu já ouvi muitos relatos, eu quero porque eu quero ser pastor. Eu quero porque eu acho gostoso e eu acho bonito falar lá na frente, e eu quero e eu vou ser. E quantas pessoas sofrem as consequências porque acham que você mesmo pode planejar o ministério pastoral? Ou porque fracassam nas suas intenções, ou porque acabam se debandando para um ministério falso, mentiroso, conseguem lá os recursos que quer e nunca mais se arrepende dos erros que tem cometido e viram falsos pregadores. O apóstolo Paulo,
Então continua se defendendo aqui, agora do verso 5 ao 8, das acusações de ter usado um comportamento interesseiro. Paulo foi acusado de ter um comportamento interesseiro. Ora, todos nós estamos sujeitos a questionamentos. E aí no verso 5 ele diz o seguinte: porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Ele está dizendo o seguinte: eu nunca fiquei preocupado em ficar agradando ninguém, quem quer que seja, seja rico, seja influente, seja político, seja pertencente ao império, seja influente entre os judeus ou um pagão famoso. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiquei lisonjeando pessoas que eu sabia que tinham um comportamento errado, dizendo, não, você é uma pessoa maravilhosa, imagina se todo mundo fosse assim, né? Que isso, não tem nenhum problema. Paulo diz, eu nunca fiz isso. Paulo denunciava, você está sofrendo porque você não se arrepende, você está vivendo errado, e não é isso que Deus quer. E Paulo tinha esse tipo de pregação, ele diz assim, eu nunca usei palavras lisonjeiras. Antes ele dizia assim, todo mundo é pecador, e todos nós precisamos da graça de Deus para ser salvos. Essa é a realidade da palavra de Deus. Ainda no verso 5, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. A ideia aqui de pretexto de avareza é alguém que usa uma máscara para esconder a verdadeira intenção. Ele está dizendo, eu nunca menti para vocês, nunca fingi ser uma pessoa que não sou, para que vocês me dessem recurso financeiro. Nunca fiquei fazendo esse tipo de apelo. A avareza aqui tem a ver com a ganância por dinheiro. Antes, o apóstolo Paulo se dedicou ao seu próprio trabalho, porque diferente dos bispos ou episcopos, ele era um apóstolo. Então Paulo não era sustentado por uma igreja local. Paulo, ele ficava com um ministério itinerante, porque ele precisava plantar e fundamentar várias igrejas em vários lugares. Diferente daqueles que eram levantados para permanecer numa igreja e pastorear o rebanho, quando ele então escrevia suas cartas. E ele está dizendo, eu nunca usei desse tipo de recurso para ficar seduzindo vocês, enganando vocês com um pretexto de que na verdade eu quisesse dinheiro. Eu nunca fiz isso. E ele faz um apelo. E ele diz assim, sabe quem é a minha testemunha? Deus. Deus sabe o que eu estou falando, Deus sabe o que está no meu coração. Então Paulo coloca num patamar extremamente elevado. Ele tira das nossas avaliações, das nossas perspectivas, ele diz assim, Deus sabe do que eu estou dizendo. Hoje a gente costuma falar, eu juro por Deus. Paulo está dizendo, Deus é testemunha. Mas alguém poderia questionar, Deus é sua testemunha? Mas Deus não está aqui para falar. Deus não vai falar para mim o que está no seu coração. E então, Paulo vai dizer assim, olha, Deus pode não falar para você o que está no meu coração. Mas existem sinais que mostram que Deus é minha testemunha. Sabe quais são? Veja no verso 6. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Eu nunca desejei posição de destaque entre vocês. Paulo nunca chegou na igreja dizendo assim, eu sou o presidente dessa igreja. Ele nunca fez isso. Diferente de muitos pastores, eu sou o presidente da igreja. Besteira. Paulo, eu nunca busquei glória humana, de nenhum. Nunca esperei que alguém da igreja viesse assim, excelentíssimo Paulo, olha, o nosso grande capitão. Não, ele nunca fez isso. Ele era absolutamente normal. Eu nunca me preocupei com hierarquia entre vocês. Eu nunca pedi a vocês, nunca usei de qualquer prerrogativa, dizendo, olha, Deus me chamou, então vocês têm que se submeter a tudo aquilo que eu falo. Eu nunca fiz isso. Eu nunca busquei glória. Eu nunca esperei ninguém dizendo, porque não existe ninguém como Paulo, porque Paulo é demais, como muitos pastores fazem, como muitos ditos apóstolos fazem. Porque fulano, que maravilhoso. Besteira. Paulo nunca fez isso. E quantas pessoas se arrastam por esse tipo de gente? Nossa, porque olha, é quase que se na igreja católica tem um santo, que as pessoas se prostram, é quase isso, né? Meu Deus, que divindade. Homens pecadores, por vezes, mantendo pecados ocultos, não confessados.
vidas erradas. Por quê? Porque buscam glória dos homens. E Paulo disse assim: nem de vocês, em nenhum lugar onde eu preguei, muito menos em Tessalônica, nem de vós, nem dos outros, não há ninguém que possa dizer. E então ele diz assim: ainda que podíamos ser-vos pesados, porque ele era um apóstolo de Cristo. Paulo é um exemplo, porque ele era um apóstolo de verdade e não buscou glória. Hoje, os apóstolos são de mentira e buscam glória. Paulo foi chamado por Deus e se submetia à igreja. Hoje, os homens não são chamados por Deus e querem dominar a igreja. Paulo recebeu a vocação de Deus e não quis o dinheiro da igreja. Hoje, os homens não recebem vocação, recebem ministério de pai para filho, quer o dinheiro da igreja. É o contrário. Olha o exemplo desse homem. Ele não usa nada, nenhum tipo de suporte financeiro. Na verdade, o apóstolo Paulo trabalha. Veja o que ele vai dizer agora no verso 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Verso 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Paulo, ele diz assim: olha, do jeito que uma mãe ama os seus filhos, eu amei vocês. Querendo comunicar a vocês não somente o evangelho, que é essencial e é o mais importante, mas a minha própria alma. Ele está dizendo: olha, eu abri o meu coração, vocês sabem da minha vida, vocês sabem o que eu tenho, o que eu compro, o que eu deixo de comprar, o que eu gosto, o que eu não gosto. Não existe nada oculto. Eu compartilho a minha vida com vocês. Eu falo isso, irmãos, como obreiro, porque muitos se preocupam. Eu já vi pastor dizendo assim: puxa, eu queria comprar um carro ou uma casa, mas eu tenho medo que as pessoas vão achar. Por quê? O dinheiro não é roubado. Eu compartilho a minha vida, não há necessidade disso. Vocês conhecem a minha integridade. Paulo diz assim: como uma mãe que cria os seus filhos. E aqui eu lembrei da figura da minha mãe, quando eu era pequenininho, um costume que ela colocou em mim, que era, colocava arroz, feijão e farinha no prato, misturava tudo e fazia aqueles bolinhos com a mão e me dava para comer. Eu acho que algumas pessoas aqui já passaram por isso. O carinho que ela tinha. E quantas mães que mimam seus filhos? Usam lá toda a sua criatividade para que a criança possa se alimentar melhor, fazem brincadeiras, se preocupam o tempo todo, porque querem uma criança bem alimentada, com uma criança com uma boa saúde, com um bom desenvolvimento. Paulo está dizendo: sabe por que eu nunca enganei vocês, nunca preguei com imundícia, com fraudulência e nem com engano? Porque assim como uma mãe alimenta bem os seus filhos, assim eu alimento vocês com a verdade do Evangelho, porque eu quero que vocês cresçam. Porque eu quero que vocês se sintam amados, protegidos, ao ponto de que eu comuniquei a vocês não só o Evangelho, mas a minha vida. Vocês me conhecem. Por quê? Paulo diz: porque vocês eram muito queridos. Que igreja inesquecível. Paulo dizendo para aquela igreja: eu gosto demais de vocês. Vocês são muito amados, muito queridos. Então eu nunca usei qualquer recurso para enganar vocês. Mesmo que com dor, ele vai falar de exortação, de testemunho, mas ele vai falar de consolo, porque vocês são muito queridos. E aqui serve também de ajuste para aqueles obreiros que dizem assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você já viu esse pregador? Tem pastor que não presta conta da vida dele, você não sabe o que ele faz, o que ele tem, ele não fala nada, a vida dele é um mistério. Tem igrejas que não, a administração não tem, ninguém sabe. O pastor faz tudo. Não tem lá ninguém que auxilia, não tem presbíteros, não tem um conselho. Ninguém. Ele faz tudo do que dá na cabeça dele, do jeito dele. E ai daqueles que acham que podem falar ou fazer qualquer coisa. Para esses que acham que o pastor não tem que prestar conta de nada, que ninguém tem que saber da sua vida, Paulo diz assim: eu permiti que vocês conhecessem minha própria alma. Vocês sabem disso. E então, o quarto ponto, Paulo demonstra seu afeto pela igreja através do seu trabalho. Verso 9 ao 12. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. A igreja sabia do que Paulo fazia.
sabia que ele era fabricante de tendas e que para fabricar tendas precisava de pele de animais ou de linho, tecido de linho, e que era cansativo, fadiga tem a ver com desgaste físico, era um trabalho difícil. Ali naquela região do Mediterrâneo o calor era insuportável, os peregrinos, os viajantes, eles precisavam às vezes parar no meio do caminho para dar água para os animais, para descansar um pouco do sol escaldante. E o que eles faziam? Montavam a tenda que Paulo tinha feito. Montavam um toldo, fabricado pelo apóstolo Paulo, comprado no Mercado Livre de Jerusalém. Não é no mercadolivre.com, não. Comprado das mãos do apóstolo Paulo. E eles pagavam a Paulo pelo trabalho. Ele disse assim: irmãos, vocês se lembram do meu trabalho, da minha fadiga, porque eu trabalhei dia e noite com o objetivo de não ser pesado a nenhum de vocês quando eu pregava o evangelho. A igreja era pobre, não tinha condições de sustentar o apóstolo Paulo, mas isso aqui também não é desculpa para não ser generoso, porque a igreja tessalônica é elogiada pela generosidade. Mas Paulo disse assim: eu não precisei de recursos de vocês. Versículo 10: vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Olha que testemunho de vida, olha que exemplo de vida do apóstolo. Como era seu comportamento? Santo, justo e irrepreensível. Alguém que tem a coragem de dizer diante de uma assembleia: vocês sabem e podem investigar a minha vida, eu sou santo, eu sou justo e o meu procedimento é irrepreensível. Tem que ter muita coragem para falar uma coisa dessa. Tem que ser muito homem para falar uma coisa dessa. Vocês sabem, ele está dizendo para a igreja, vocês são testemunhas, vocês e Deus. Porque se eu estou enganando vocês, Deus está vendo. Então vocês, a igreja de Deus, são testemunha de que o que adorna a minha mensagem é o meu testemunho de vida, santo, justo e irrepreensível. Por que Paulo fala isso? Porque no verso 11 ele vai dizer assim: e de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos como um pai a seus filhos. Ora, se ele ama a igreja como uma mãe que ama seus filhos, na hora de assumir a liderança, de disciplinar, de exortar, ele muda da mãe para o pai. Percebeu isso? A mãe cuida, a mãe cria, a mãe demonstra afeto. Ele diz assim: eu como uma mãe que cria seus filhos, amei vocês, ao ponto de dar a minha alma por vocês. Agora, na exortação, no consolo e no testemunho, eu faço isso como um pai faz a seus filhos. Qual é o papel do pai na família? Semelhante a um pai de família que disciplina, ele corrige a igreja. Por isso ele diz assim: exortávamos. Semelhante a um pai de família que consola, ele dava conforto aos irmãos, consolávamos. E semelhante a um pai de família que dá testemunho e exemplo, ele também é um exemplo a ser seguido. E testemunhávamos. Um pai na casa, ele deve exortar, disciplinar, consolar, mas ele deve ser exemplo. Não adianta nada ter uma palavra dura e não fazer o que fala. Paulo está dizendo: a minha pregação é dura, mas o meu exemplo arrasta. Podem olhar para mim, eu sou santo, eu sou uma pessoa de vida irrepreensível e de uma vida justa. É muita coragem, né? Verso 12: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ora, se no início da mensagem eu disse que o desafio de um obreiro é vencer as tentações de não ficar agradando as pessoas, mas pregar o evangelho, qual o objetivo disso? Por que o pastor se preocupa em expor a palavra de Deus ao invés de ficar falando da sua vida, do que ele acha, do que ele pode fazer e contando piadas e anedotas? Por que o pastor se preocupa em falar da Bíblia? Olha o que Paulo vai dizer: para que vocês sejam conduzidos dignamente para com Deus. Ora, se o meu objetivo é que vocês se relacionem com Deus, eu não posso falar de outra coisa senão da vontade de Deus. Se eu mando alguém em meu nome,
Por exemplo, Patrícia, faça uma gentileza, vá em determinado lugar e diga para a pessoa que eu disse isso, isso e isso. O que eu espero que a Patrícia faça? Que a Patrícia vá nesse lugar, ó, Luiz pediu para dizer isso, isso e isso. Deus não me deu o privilégio de falar para os irmãos o que eu quero. Deus me chamou para falar a palavra dele. Então eu preciso estar aqui e dizer, irmãos, o que Deus fala é isso, isso, isso. O que eu acho é que nós devemos obedecer a Deus. O que eu acho é que eu devo obedecer a Deus. Porque Paulo diz, para que nós, sendo conduzidos dignamente, para aquele que nos chama para o seu reino e glória. Quinto e último, Paulo agradece ao modo como a igreja recebeu a palavra. Verso 13 ao 16. A recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus. Percebeu? Às vezes aquelas mensagens que você fica rindo, que você acha bonito, aquela pregação que você acha divertida, você não recebe ela como palavra de Deus, porque você não sente temor, você não se sente cobrado pelos seus pecados. Então não é palavra de Deus, é uma palestra, uma mensagem de um coach, de uma autoajuda, uma mensagem romantizada, temperamental, né? Sensibilizadora, mas não é a palavra de Deus. Paulo diz assim, vocês receberam, não como palavra de homens, porque eu preguei a palavra de Deus, segundo é na verdade. Isso é uma expressão parentética, né? Está entre parênteses, como palavra de Deus. A religião pagã fazia com que as pessoas continuassem nas práticas imorais por causa das orgias, das divindades. Cada cidade tinha um deus. A religião do império mantinha as pessoas subservientes ao Estado, escravizados pelo imperador. A religião tradicional dos judeus mantinha as pessoas debaixo da lei, tentando obedecer à lei, mas o Evangelho libertava o pagão da imoralidade, libertava o romano das garras do Estado e libertava o judeu do jugo da lei. O Evangelho libertava as pessoas porque ele diz assim, como palavra de Deus. Verso 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Cristo Jesus. Haviam outras igrejas que também deram testemunho. As igrejas da Judéia foram perseguidas, os irmãos sofreram, muitos foram presos, arrastados, ameaçados, sofreram ostracismo, eram tirados da sociedade, ninguém queria fazer negócio com um judeu que se convertia. As portas da vida financeira se fechavam para essa pessoa e não adiantava um culto do descarrego ali, porque ali nenhum desse tipo de igreja resolvia, porque o cara não podia fazer mesmo, né, nenhum voto da fogueira santa resolvia. Essas pessoas sofriam, mas deram testemunho. E Paulo lembra a igreja de Tessalônica dizendo, olha, os irmãos da Judéia foram imitadores de Jesus. Por quê? Porque Jesus foi perseguido, Jesus foi preso, Jesus foi morto. Então os crentes fiéis também são perseguidos. E vocês estão sendo perseguidos pelos judeus tradicionais, pelos pagãos. Mensagem para nós hoje, fresquinha. Se você quer ser crente fiel, se prepare, porque você vai ser perseguido. Porque para brigar com o diabo, não necessariamente você precisa afrontá-lo. Você não precisa partir para cima do diabo. Você não precisa fazer isso. Basta que você decida ser fiel a Deus, o diabo já vai para cima de você. Ele ataca. Ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqueles que querem ser fiéis a Deus serão confrontados por um mundo de ímpios, de descrentes, por uma cultura profana, por uma imoralidade que se multiplica cada dia mais. Serão rejeitados, mas sejam exemplos. E ele diz, imitadores das igrejas de Deus. Verso 15, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Está vendo? Por que nós somos perseguidos? Porque perseguiram Jesus. Procurar ser semelhante a Jesus é sinal de perseguição. Me assusta quando gente diz que
ah, não, mas nossa, minha vida é mil maravilhas. Ninguém questiona o meu procedimento, o que eu falo não faz diferença. Talvez você não esteja falando do Evangelho. Às vezes tem gente que nem sabe evangelizar. Ao invés de falar para a pessoa que precisa pedir perdão dos seus pecados, que nós estamos debaixo da ira de Deus se nós não nos arrependemos dos pecados, fica falando mensagem diferente, fica assim, não, Deus te ama, Deus vai dar tudo o que você precisa, vai um dia na igreja, você vai ver só. Não muda. Não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa semana eu fui fazer uma visita para uma mulher que sofreu um AVC, e a pessoa que estava cuidando dela disse assim, pastor, ela é tão boa. Ela estava lá na cama, ela só ouvia, não conseguia falar. Uma mulher tão boa, tão trabalhadora, o melhor exemplo aqui da rua. Só tem amor nesse coração. Que pessoa maravilhosa. Eu não consigo entender por que essa maldade aconteceu na vida dela. Eu disse assim, todos somos pecadores, nós não somos bons. Agora eu fico imaginando uma pessoa que teve um AVC, já está na cama e vê um pastor e diz assim, você não é bom? Eu peguei na mão dela e eu orei com ela. E eu disse assim, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós todos estamos sujeitos ao sofrimento. E eu disse para a mulher que estava cuidando, tanto eu quanto a senhora, assim como ela, estamos sujeitos ao sofrimento. Isso não significa que aqui alguém é melhor do que o outro. Pessoas boas sofrem, pessoas corretas sofrem. Pais e mães perdem seus filhos em tragédia, pessoas trabalhadoras, dignas, que compram e pagam, que têm uma linguagem saudável, que têm boas famílias, descobrem doenças graves e morrem rapidamente. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, o mal existe, ele está presente na humanidade por conta do pecado. E todos nós estamos sujeitos ao poder do pecado. Agora, uma coisa é estar sujeito ao poder do pecado, outra coisa é estar debaixo da culpa do pecado. Os que estão em Cristo foram tirados da culpa. Nós temos salvação eterna. É o que Paulo vai dizer aqui. Veja no versículo 16. A fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei no culto de manhã. Sabe aquele recipiente que você tem na sua casa, que tem lá a marca de 100 ml, 200 ml, 300 ml, até 1 litro, que você usa para fazer aquela receita, para saber o tanto de leite, o tanto de água, o que você vai utilizar? Na mente de Paulo, é como se cada pessoa fosse esse recipiente. Então, a maldade de cada pessoa está numa medida diferente. Seja uma nação, seja um grupo, seja uma pessoa em específico, é como se Deus estivesse medindo a maldade de cada pessoa. Um falso pregador, um pastor que engana as pessoas, a medida dele está enchendo. Está enchendo. Ele tem dinheiro, ele tem fama, tem prestígio, tem respeito, tem nome, mas a medida da maldade dele está enchendo e Deus está olhando para ele. Vai chegar um dia que a ira de Deus virá sobre ele. Aí, igreja não vai salvar, denominação rica não vai resolver, o povo que idolatra não vai resolver. Sabe por quê? Porque Paulo diz o seguinte, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, para nós, a mensagem é a seguinte, sejamos fiéis a Deus. Os tempos são difíceis, muitas pessoas estão desanimando, mas nós vamos permanecer. Permanecer fiel ao Evangelho, fiel à vontade de Deus, à sua palavra. E estes, quando Cristo voltar, entrarão no gozo eterno e serão recompensados por suas obras. Mas aqueles que vivem de maneira indiferente, que não ligam se a água sobe, se a água desce, se passa debaixo da ponte ou não, que tanto faz, que brincam com as coisas de Deus, que não acham que é tudo isso, aqui Paulo está dizendo, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Há muitas pessoas que, infelizmente, irmãos, a medida de seus pecados está subindo, e nós temos que clamar a Deus para que jamais sejamos parte dessas pessoas. E eu concluo dizendo o seguinte, assim como na igreja de Tessalônica, ainda hoje nós vemos pessoas que questionam pregadores comprometidos com a verdade, simplesmente porque não aceitam o chamado ao arrependimento. Pregadores que falam duramente são questionados. Eu falo, eu não gosto, acho que ele está errado, mas por quê? Porque não querem se arrepender dos seus pecados.
Segundo, nem todos os pastores fiéis são bem-sucedidos. Nem todo pastor vai ter uma igreja muito grande, nem toda igreja vai ser rica. Não é em todo lugar que isso vai acontecer. Não significa também que nós não devemos buscar o crescimento numérico. Não precisa ter numerofobia. Eu tenho um pânico de número, vai crescer a igreja, vai desviar da fé. Não. Eu citei o caso de Spurgeon. Spurgeon tinha 10 mil membros no Tabernáculo Metropolitano de Londres. Então ele tinha 500 pessoas que oravam enquanto ele pregava. Veja que igreja influente em Londres e foi, não à toa, conhecido como o príncipe dos pregadores. A igreja que assume a centralidade de Cristo e se mantém na verdade, com certeza será perseguida pela sociedade porque ela denuncia o pecado. Então, façamos o quê? Sejamos orientados, conforme Paulo disse a Tessalônica. Vamos manter a fé, a esperança e o amor.